Olá, você foi selecionado para ser fiscal no vestibular da Unievangélica, Centro Universitário de Anápolis. Estamos aqui para uma conversa com orientações para a aplicação das provas. A Associação Educativa Evangélica agradece a todos por aceitarem participar deste trabalho e confia que o melhor será feito para garantir a segurança e a tranquilidade deste evento. Todos deverão assinar os termos de compromisso. É importante essa questão da pontualidade, para que os nossos trabalhos não se atrasem e o vestibular ocorra com tranquilidade. Saiba que lá você terá todo o apoio da comissão de vestibular e também dos coordenadores de locais de prova. Eles têm segurança suficiente para te acompanhar nesse momento de trabalho. Procure também demonstrar tranquilidade e segurança para os candidatos, sem que haja exaltação em qualquer momento, mesmo naqueles problemas eventuais. Você terá todo o apoio. Agora acompanhe algumas orientações. Preparar a sala de aula. Vistoriar a sala e localizar bebedouros e banheiros. Afixar na porta da sala a lista com os nomes dos candidatos. Afixar no quadro o cartaz de avisos. Organizar as carteiras, observando o espaço entre elas. Afixar as etiquetas nas carteiras, iniciando na primeira fila, do lado da porta e percorrendo a sala em forma de U. Esse momento de organização contribui para que a aplicação da prova seja perfeita. Recebendo os candidatos. Não será permitido o porte de armas ou quaisquer acessórios como óculos escuros, chapéu, boné, relógio de qualquer espécie, qualquer aparelho eletroeletrônico que possibilite a transmissão e ou a recepção de dados, telefone celular, bip, Walkman, tablet, iPod, iPad, notebook, palm top, pager, receptor, agenda eletrônica, gravador, máquina fotográfica, filmadora, controle de alarme de carro, calculadora, etc. Não permitir a entrada na sala de pessoas estranhas à equipe do processo seletivo. Esse cuidado deve ser tomado logo na porta da sala, evitando constrangimentos posteriores com o candidato. Orientação para a entrada dos candidatos. Um dos fiscais deve ficar à porta com a relação dos candidatos, conferindo os nomes com o documento. Deve ser rápido, pois esta conduta não visa identificar o candidato, mas impedir que entrem sem o documento original de identidade ou em sala errada. Verificar se a embalagem portando os objetos do candidato está lacrada e informar que deverá ser colocada no chão, embaixo da carteira, devendo ali permanecer até o término das provas. Ajude cada candidato a localizar sua carteira. Esse contato pessoal com o candidato deve passar tranquilidade e as orientações devem ser claras, com cuidado, sem agitação. Identificando o candidato, casos especiais. Verifique pelo cartão de identificação se o candidato é realmente daquela sala. Checar o documento de identidade. Serão considerados para acesso aos locais de provas aqueles documentos originais oficiais válidos em todo o território nacional, expedidos por órgãos oficiais, desde que contenham, em local apropriado e com visibilidade, a foto, a assinatura e a impressão digital do candidato, de forma a permitir a sua identificação. O candidato sem o documento de identidade não poderá entrar na sala para as provas, desde que apresente boletim de ocorrência por motivo de perda, furto ou roubo, com prazo máximo de 60 dias anteriores à data da prova, declaração com motivo da ausência do documento, com firma registrada em cartório, fazer a identificação especial, fotografia e coleta das digitais para estes casos. O candidato sem comprovante de inscrição poderá entrar desde que seu nome conste na lista de inscritos e apresente o documento de identidade correto. Verificações para o candidato cujo nome não está na relação da sala. Se no comprovante de inscrição constar ser da sala, deixe-o entrar. Anote seu número e nome e encaminhe os dados anotados à coordenação para verificação. Sendo de outra sala, informe-lhe e o redirecione. Não constando na lista geral, verificar se solicitou o aproveitamento da nota do Enem. Sendo o caso, deve ser dispensado, pois não faz as provas.
será disponibilizada ao coordenador uma lista com a relação de todos os candidatos, os que farão as provas e os que optaram pelo aproveitamento da nota do Enem. Você poderá acompanhar por meio dessas listas o que deve acontecer com cada candidato e orientá-los adequadamente. Com o candidato na sala, solicitar a atenção dos candidatos ao ler o cartaz de avisos, verificar se sobre a carteira está somente o documento original, obrigatório de identificação, o comprovante de inscrição e a caneta esferográfica de material transparente e de tinta preta ou azul. Circular pela sala e observar os candidatos atentamente, sem contudo incomodá-los. Informar que os candidatos de cabelos longos deverão mantê-los presos, com as orelhas descobertas. Observar atentamente não deve ser algo que constrange o candidato. É simplesmente ficar atento a detalhes e perceber se não há tentativas de fraude ou algo de errado acontecendo dentro da sala e permitir que o candidato fique tranquilo em sua mesa fazendo a prova. Não permitir o uso de protetor auricular ou abafadores de ouvido. Não permitir o uso de blusas ou qualquer outro objeto no colo do candidato. Ficar atento quanto à cola eletrônica, orelhas encobertas e volumes suspeitos no corpo do candidato. Confirmada a existência de algum aparelho eletrônico, chame a coordenação, seja educado e discreto nas ações. Durante as provas, ocorrendo indício de funcionamento de aparelho, este deverá ser desligado e acondicionado em recipiente próprio. O fato deverá ser relatado na ata de ocorrência da respectiva sala. Durante a aplicação das provas, os fiscais devem ficar dentro da sala, não na porta. Devem manter posições estratégicas de fiscalização, evitando ficar em ambos no mesmo ângulo de observação. Não permitir que o candidato se levante ou se aproxime da mesa do fiscal. Autorizar a ida de candidato ao banheiro, somente um por vez, sempre acompanhado de um fiscal volante. Acompanhar, na impossibilidade do fiscal volante, a ida do candidato ao banheiro. Anotar os nomes dos interessados na declaração para fins trabalhistas e encaminhar rapidamente à coordenação local para que providencie as declarações. Utilizar o formulário próprio para encaminhar a solicitação da impressão digital. Agora, eu peço sua atenção para a próxima orientação. Ela merece destaque e realmente é um momento especial nessas orientações. Atenção! A comissão de seleção se reserva o direito de não comunicar ao candidato sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização do certame. No momento oportuno, fará valer o estabelecido pelo edital deste processo seletivo. Essa medida é para que a tranquilidade em sala de aula continue até o final da aplicação da prova. Assim, a Concel tomará as devidas medidas. Não se preocupe. Vamos às próximas orientações? Material de aplicação das provas entregue pelo coordenador. Conferir se o pacote com os cadernos de provas pertencem à sala. Chamar 2 candidatos para testemunharem a abertura do pacote de provas e assinarem a ata de ocorrência. Distribuir os cadernos rapidamente e pedir aos candidatos que leiam as instruções da capa enquanto aguardam a ordem para iniciar a prova. Não abrir antes do sinal. Retorne os cadernos de provas dos candidatos ausentes para o mesmo envelope e anote a quantidade. O coordenador passará para pegá-lo. Perceba aqui o cuidado que é necessário com o pacote, o momento de abertura do pacote, demonstrando confiabilidade para aqueles candidatos que estão dentro da sala e a organização das provas dos candidatos ausentes que retornarão à Concel dentro do mesmo envelope. O envelope da redação possui 2 lacres, que permitirá sua reutilização. Para abri-lo, destaque a fita serrilhada localizada na parte superior. Ao terminar as provas, retorne as redações para ele, sem lacrá-lo. Caso falte alguma folha de redação ou cartão resposta, verificar se não houve distribuição duplicada de formulário a um só candidato. O candidato poderá iniciar a prova após o sinal. Agora, vamos ver os procedimentos que devem ser tomados durante a prova, que é o maior momento que você vivenciará durante a aplicação do vestibular. Acompanhe as orientações. No caso de qualquer questionamento do candidato sobre as questões das provas,
Comunicar ao coordenador de prédio. Evite polêmicas. Havendo necessidade de retificação de dados do candidato ou se forem constadas irregularidades, preencher a ata de ocorrência. Entregar a folha de redação solicitando que o candidato confira seus dados. Informar que o candidato não poderá assiná-la. Em caso de erro do candidato, não será substituída. Depois de receber o cartão resposta, o candidato não poderá ir ao banheiro. Informe a todos antes de entregar. Entregar o cartão resposta solicitando que o candidato confira seus dados e assine como no documento de identidade. Informar que o cartão resposta não será substituído em caso de erro do candidato. Caso falte algum cartão resposta, verificar se não houve distribuição duplicada de formulário a um só candidato. Pedir ao candidato para que fique atento e responda somente à prova de língua estrangeira de sua escolha. Observar se o candidato está utilizando como rascunho somente o caderno de provas. Informar o horário a cada 30 minutos, depois de 1 hora de prova iniciada. Todos esses procedimentos, friso mais uma vez contigo, mantendo a tranquilidade e a segurança diante do candidato. Procure não alterar o tom de voz, não demonstrar estresse, e sim amizade, cordialidade com os candidatos que estão em sala. Acompanhe mais algumas orientações. Preenchimento da ata de ocorrência. Neste formulário, deve ser elencada toda e qualquer ocorrência no momento da aplicação da prova, tais como questionamentos sobre impressão, clareza, reclamações que não existe gabarito para a questão, dúvidas em relação à impressão da prova, retificação de dados do candidato ou se forem constatadas irregularidades. O preenchimento da ata é importante, trata-se de um documento de controle da comissão do vestibular para que depois cada situação seja verificada conforme necessário. Saída dos candidatos. O candidato cujas provas terão a duração de 5 horas e 30 minutos somente poderá retirar-se de sala depois de decorridas 5 horas do horário de início e o caderno de provas poderá ser levado somente neste horário. O candidato cujas provas terão a duração de 4 horas somente poderá retirar-se da sala depois de decorrida 3 horas e 30 minutos do horário de início e o caderno de provas poderá ser levado somente neste horário. Avisar com prudência que faltam 30 minutos para o término das provas e, quando estiver faltando 5 minutos, fazer a comunicação final. Pedir ao candidato para acenar ao terminar as provas, que você irá até sua carteira para recolher o material. Liberar os candidatos lentamente, um de cada vez, conferindo rigorosamente o recebimento das folhas de redação em língua portuguesa e se os cartões respostas estão assinados. Observar para que os 3 últimos candidatos, ao terminarem as provas, permaneçam na sala, liberá-los somente quando todos entregarem os materiais de provas e tenham suas assinaturas registradas na lista de frequência. Lavrar em ata de ocorrência e colher o ciente de todos. Verificar se a parte superior da folha de redação foi destacada pelo candidato. O destaque deve ser feito cuidadosamente para não separar as outras partes. A folha de frequência deverá ser assinada somente após ter absoluta certeza de que o candidato entregou o cartão resposta e a folha de redação. Os candidatos não poderão usar o banheiro destinado a candidatos que ainda se encontram fazendo provas. A finalização do seu trabalho na sala é de grande importância, da mesma forma que o início. Não há agora uma preocupação com o horário de início como foi lá nas primeiras orientações. Mas aqui você perceber a importância da presença desses candidatos dentro da sala, os procedimentos e os documentos a serem preenchidos. Organização do material para devolução. Conferir o número de provas, os cartões resposta em branco e as folhas de redação em branco, com o número de candidatos que não compareceram. Registrar na ata de ocorrência o número de inscrição do candidato participante presente, que deixou em branco o cartão resposta ou a redação. Recolher, conferir e devolver o material, em ordem alfabética. Carimbar não compareceu para os candidatos ausentes nos cartões resposta, nas folhas de redação e na folha de frequência. Todos os cartões resposta deverão ser colocados no envelope de devolução da respectiva sala,
Juntar com clipe somente os cartões dos candidatos ausentes. Retornar a lista de frequência dos candidatos para o mesmo envelope dos cartões respostas. Todas as folhas de redação deverão ser colocadas no envelope onde estavam. Juntar com clipe somente as redações dos candidatos ausentes. Não lacrar os envelopes. Verificar, ao fim dos trabalhos, se nada ficou esquecido na sala. Todo o material deve ser devolvido, inclusive os descartáveis. Os objetos esquecidos devem ser identificados e entregues à coordenação. Deixar o ambiente como o encontrou. Após as provas, devolver os materiais devidamente organizados para o coordenador de prédio e aguardar a conferência. Todos os fiscais, inclusive os volantes e de banheiro, devem aguardar a conclusão da conferência dos materiais pelo coordenador. O momento em que os materiais são conferidos é de grande importância e seriedade. Acompanhe com cuidado e participe, dando apoio ao trabalho do seu coordenador. Fiscalização volante. Você, que será um fiscal que vai circular pelo prédio, tem uma grande importância. Então, acompanhe essas orientações também e saiba, não é porque você está circulando pelo prédio e não dentro de uma sala de aula que o seu papel é menor. Ele deve ser de grande responsabilidade e bem feito. Acompanhe-me. 1. Na entrada do candidato, se constatado o porte de aparelhos eletroeletrônicos, esses deverão ser desligados, acondicionados em recipiente próprio, fornecido pela coordenação do local de provas, sendo identificado pelo próprio candidato e lacrado na frente do fiscal, volante. 2. A saída do candidato da sala, antes da distribuição das provas, poderá ser feita somente com autorização do coordenador do local das provas e com registro na ata de ocorrência. Não permitir a saída do candidato depois da distribuição das provas, mesmo que este alegue mal-estar, reter o candidato e levar o fato ao conhecimento da coordenação local. Um outro processo de fiscalização de grande importância é o que acontece nos banheiros e que exige muita atenção do fiscal. Veja as orientações. Realizar uma vistoria completa no banheiro. Evitar a formação de fila na porta do banheiro. Um dos fiscais deve permanecer dentro do banheiro, fiscalizando o box após a saída de cada candidato. Atentar a qualquer som ou a demora de candidato dentro do box. Realizar rodízio, indicando ao candidato o box a ser utilizado. Encaminhar o candidato que estiver portando o celular dentro do banheiro para a coordenação. Comunicar imediatamente à coordenação qualquer suspeita de cola, agindo com prudência e discrição. Após a saída definitiva do candidato da sala de provas, este não poderá utilizar o banheiro destinado para a aplicação da prova. Além da fiscalização volante do banheiro em sala de aula, há um momento especial que vários de vocês podem participar, que é a fiscalização utilizando a raquete, equipamento para detecção de metais. Então acompanhe aqui. Conhecer o uso adequado da raquete, normal, silencioso, sensor, liga-desliga. Testar a raquete antes de iniciar os trabalhos. Fazer o rastreamento de aparelhos eletrônicos rente ao corpo do candidato e nos calçados. Somente liberar o candidato depois de certificar-se que este não está portando aparelho eletroeletrônico. Ao sinal da raquete indicando a presença de objeto metálico, solicitar ao candidato que apresente o referido objeto tantas vezes quanto forem acusadas pela raquete. Não se tratando de aparelho eletrônico, repetir o rastreamento até que a raquete não mais acuse a presença de objeto metálico. Investigar que material foi acusado pela raquete. Caso detecte algum candidato ou acompanhante de candidata lactante portando qualquer aparelho eletroeletrônico, encaminhá-lo com prudência até a coordenação. Espero que essas indicações sejam seguidas por você com toda tranquilidade e facilidade. Bom trabalho!